Fala comigo, apostadores e apostadores. Dia de green chegando para esta terça-feira, dia 9 de maio, com um caminhão carregado de palpites. Mas antes já te peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhem. Isso ajuda muito o canal e não custa nada, é de graça. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação, pois toda vez que um novo vídeo for postado você será notificado. Agora que você já se inscreveu no canal, já deixou seu like, vamos de palpites. Na última temporada, o desempenho da equipe do Shenzhen foi abaixo do esperado e o Shenzhen FC lutou para se manter fora da zona de rebaixamento, terminando em 14º lugar na tabela, que conta com 18 times. O time conquistou apenas 30 pontos em 34 jogos disputados, com 9 vitórias, 3 empates e 22 derrotas, marcando 29 gols e sofrendo incríveis 74. Frank Achiampong é o grande destaque da equipe, um ponta ganês de 29 anos que marcou 8 gols na última temporada da Superliga Chinesa. Outro jogador de destaque é o experiente francês Romain Alessandrini, de 34 anos, que já defendeu as cores do Olympique de Marselha. Na atual temporada, o Shenzhen FC ocupa a 14ª posição na tabela, com uma vitória, um empate e 3 derrotas, marcando 5 gols e sofrendo 8. Na última temporada, o Xangai Shenhua teve uma campanha de meio de tabela na Superliga Chinesa, terminando em 10º lugar com 47 pontos, com 14 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, marcando 42 gols e sofrendo 34. Já na temporada atual, a equipe lidera a tabela com 4 vitórias e um empate, marcando 5 gols e sofrendo apenas 1. O grande destaque do Xangai Shenhua é o camaronês Christian Bassogo, que marcou 5 gols na Superliga de 2022. Para esta temporada, a grande contratação da equipe foi o meio-campista português João Carlos Teixeira, de 30 anos, que já jogou por clubes como Porto, Braga, Feyenoord, e estava no Al-Salah, do Catar. O meu palpite para este jogo é vitória do Xangai. O objetivo do time do Dalian é fazer uma temporada melhor do que a de 2022, quando terminou em 11º lugar, mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação para competições internacionais. O desempenho da equipe foi de 12 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, com 49 gols marcados e 53 sofridos. Para esta temporada, o time conta com alguns nomes de destaque, como o meia búlgaro Boris Latsoneu, autor de 7 gols pelo clube no campeonato chinês da última temporada, aos 27 anos, e Nemanja Bozancic, meio-campista sérvio de 28 anos que jogou pouco na temporada passada. Além disso, o atacante Liang Manlin, artilheiro da equipe na temporada passada com 12 gols marcados, permaneceu no time. Até o momento na competição, o Dalian tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, tendo marcado 5 gols e sofrido 6. Ao contrário do adversário, o Cangzhou não teve muito destaque na temporada passada, terminando apenas em 12º lugar com 44 pontos e um desempenho de 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, com 47 gols marcados e 51 sofridos. A equipe perdeu seu grande artilheiro de 2022, José Kanté, que se transferiu para o Urawa Reds do Japão, depois de marcar 18 gols na Superliga de 2022. No entanto, o Cangzhou trouxe uma reposição à altura, o atacante holandês Jurgen Locadia, de 29 anos, que atuou praticamente toda a sua carreira na Europa, por times como Bochum, Brighton, Hoffenheim e PSV. O meu palpite é vitória do Dalian. Na FC na temporada de 2022, o time lutou pelo topo da tabela e em diversos momentos esteve na disputa pelo G3 da competição, buscando classificação para a Champions Asiática. Entretanto, terminou em 6º lugar, com 59 pontos, 6 pontos atrás do Zhejiang, terceiro colocado. Ao todo, a equipe teve 17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, marcando 60 gols e sofrendo 32. O grande destaque do time na última temporada foi o centroavante brasileiro Fernando Caranga, que marcou 10 gols na Superliga Chinesa. No Brasil, ele não teve tanto destaque, tendo atuado por times como Criciúma, Paraná, Náutico e Boa Esporte. Até o momento, o time acumula 3 empates e 2 derrotas na temporada atual, tendo marcado 2 gols e sofrido 4. O Hantry Towns na temporada passada, o time que acabará de subir da 2ª divisão fez uma excelente campanha na Superliga Chinesa, sagrando-se campeão. Eles obtiveram um ótimo desempenho com 25 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, marcando 91 gols e sofrendo 28. Neste ano, a equipe estreou na temporada conquistando o título da Supercopa da China, vencendo o Shandong Luneng por 2-0. O elenco conta com 3 jogadores brasileiros, o ponta Davidson, que fez sua carreira quase toda em Portugal, o zagueiro Wallace, que já jogou por grandes times como Cruzeiro, Lazio e Monaco França, e o atacante mais conhecido,
Ademilson, ex-São Paulo. Até agora, na temporada atual, a equipe acumula 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tendo marcado 6 gols e sofrido 4. O meu palpite é jogo acima de 2,5 gols na partida. No dia 9 de maio de 2023, terça-feira, às 13 horas de Brasília, o estádio King Abdullah Sport City será o palco da 26ª rodada do Campeonato Saudita, onde Al Tawon e Al Ahly se enfrentarão. Após uma sequência prolongada de jogos sem vitórias, o Tawon conseguiu se libertar e surpreendeu os líderes da liga em sua última partida, assumindo a liderança com 2 gols consecutivos e segurando o placar em 2-1. Ao longo da temporada atual, o Tawon venceu 11 partidas, empatou 7 e perdeu 7 de um total de 25 jogos disputados no campeonato. Enquanto isso, a forma recente do Al Ahly tem sido um tanto inconsistente, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos do campeonato, tendo sofrido 2 derrotas e empatado 2. Em sua última partida, o Al Ahly conseguiu garantir uma vitória por 3-1, com Karim El Berkaoui marcando um hat-trick. Até agora nesta temporada, a equipe registrou 7 vitórias, 6 empates e 12 derrotas em sua campanha no campeonato. Ambas as equipes registraram vitórias em seus últimos jogos, e é esperado um confronto acirrado com gols para os dois lados. O meu palpite para este jogo é acima de 2,5 gols. A semifinal da Champions League 2022-2023 será aberta nesta terça-feira, 9 de maio, com o confronto entre o Real Madrid, da Espanha, maior vencedor da competição, e o Manchester City, da Inglaterra, que busca sua primeira conquista do troféu. A partida de ida será realizada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, com início marcado para as 16 horas, ao horário de Brasília. O jogo de volta está agendado para o dia 17 de maio, em Manchester. Na outra semifinal, o Milan e a Internazionale, ambos da Itália, se enfrentam. O Real Madrid é uma equipe de grande tradição e lidera o ranking de títulos em competições importantes ao redor do mundo. Na atual temporada, já conquistou o Mundial de Clubes pela 8ª vez e também levantou a taça da Copa do Rei da Espanha, ao vencer Osasuna por 2-1 na final. Apesar disso, sua campanha na La Liga não tem sido tão boa, ocupando a 3ª posição na tabela com 68 pontos. No último jogo pelo campeonato, perdeu por 2-0 para a Real Sociedade e agora não tem mais chances de brigar pelo título. Desde que o Manchester City passou a investir pesadamente em contratações, conquistar o título da Champions League tem sido uma obsessão para o clube. Esse desejo foi intensificado com a chegada de Pep Guardiola ao comando do time, já que o técnico conquistou todos os outros títulos que disputou em seus 6 anos no cargo. Na temporada atual, o City tem a oportunidade de alcançar essa conquista tão desejada e fazer história ao conquistar a tríplice coroa. O City já assegurou seu lugar na final da Copa da Inglaterra, que será disputada contra o Manchester United. Além disso, o clube está muito bem encaminhado para conquistar o campeonato inglês pela 5ª vez nos últimos 5 anos. No sábado, dia 6 de maio, o time superou o Leeds por 2-1 no Etihad Stadium, dando mais um passo rumo ao título. Apesar de não ter feito uma grande atuação, o City conseguiu construir uma vantagem no primeiro tempo com 2 gols de Gundogan, aos 19 e 27 minutos. Na segunda etapa, o clube desperdiçou um pênalti e permitiu que o Leeds descontasse, mas manteve a vitória até o final. Com 82 pontos, o City lidera o campeonato inglês com 1 ponto de vantagem sobre o Arsenal, segundo colocado. Além disso, tem um jogo a mais por disputar, o que o coloca em uma situação mais confortável na briga pela taça. O clube também ostenta uma sequência invicta de 20 jogos, com 17 vitórias e 3 empates, desde o dia 12 de fevereiro. O meu palpite é jogo acima de 2,5 gols na partida. No dia 9 de maio de 2023, terça-feira, às 19 horas, ao horário de Brasília, União Espanhola e União La Calera se enfrentarão pela 13ª rodada do Campeonato Chileno, no estádio Santa Laura, em Santiago. Os Diablos Rojos e Sementeiros, que estão no meio da tabela, disputarão um confronto direto para entrar no G6. A última partida dos Diablos Rojos foi no dia 30 de abril, em que empataram por 1-1 com o O'Higgins, fora de casa, chegando à sua 3ª partida sem derrota na competição. Com 16 pontos em 12 jogos, a União Espanhola, liderada por Ronald Fuentes, ocupa a 8ª colocação, com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O ataque marcou 14 gols e a defesa sofreu 10. Por sua vez, o La Calera, comandado pelo argentino Amelí, está na 10ª posição, com 16 pontos, sendo 3 vitórias, 7 empates e 2 derrotas.
O ataque marcou 14 gols e a defesa sofreu 14. O último jogo do La Calera foi um empate por 0-0 com o Colo-Colo, no dia 28 de abril, e foi o sexto empate nos últimos 8 jogos. Nos últimos 8 jogos entre as equipes, tivemos 3 vitórias para cada lado e 2 empates. O União Espanhola venceu as últimas 3 partidas que disputou como mandante, tendo perdido 2 e empatado uma nas 3 primeiras. Enquanto isso, o La Calera empatou 4 dos 6 jogos que disputou como visitante, tendo conquistado apenas uma vitória e um empate. Espera-se um jogo intenso e equilibrado entre os dois times, com ambos os sistemas ofensivos pressionando as defesas adversárias. Dessa forma, em um jogo tão importante e equilibrado, acredita-se que a melhor aposta seria em ambas as equipes marcando, uma vez que há grandes chances de isso acontecer. Na terça-feira, às 20h05, ao horário de Brasília, terá início a primeira rodada da Copa Argentina, com o jogo entre União de Santa Fé e Almagro, que será realizado no Estádio Único de San Nicolás. O tricolor vem de uma sequência de 4 jogos, tendo sofrido apenas uma derrota. Já o Tate não vence há 8 partidas no Campeonato Argentino e ocupa a última posição na tabela, com apenas 9 pontos adquiridos em 14 jogos. Em sua última partida fora de casa, o União perdeu por 2-1 para o Arsenal de Sarandi, após sair na frente com gol de Castrilón, mas sofrer a virada com gols de Tolosa e Bedoya. Contra o Godoy Cruz, também jogando fora de casa, o time de Santa Fé empatou por 0-0, tendo dificuldades para criar chances enfrentando um forte ataque adversário, que teve 20 finalizações durante a partida. O jogo de estreia da Copa Argentina contará com a presença das equipes União de Santa Fé e Almagro, que disputa a Primeira B Nacional, a segunda divisão do futebol argentino. Atualmente, o Almagro ocupa a 8ª posição na tabela de classificação do Grupo A, com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas em 14 rodadas disputadas. Em seu último jogo, fora de casa, o Almagro acabou perdendo por 3-0 para o San Martín, com gols de Nicolás Pelaita, Franco e Benjamin Borazzi. No entanto, a equipe se recuperou ao vencer o Flandria por 3-1 no estádio 3 de fevereiro, com gols de Leonardo Ferreira, Alanson Schoenfeld e Alexis Coelho. Já a União de Santa Fé enfrenta uma situação completamente diferente. Apesar de disputar a elite do futebol argentino, a equipe não vence há 8 jogos consecutivos e está na última colocação da Liga Profissional Argentina, com apenas uma vitória, 6 empates e 7 derrotas. No entanto, acredita-se que a União de Santa Fé vença a partida e acabe com esse tabu. O jogo está marcado para as 20h05, ao horário de Brasília, desta terça-feira, no Estádio Único de San Nicolás. Palpite vitória do União Santa Fé. No dia 9 de maio de 2023, às 21h30 no horário de Brasília, Colo-Colo e Audax Italiano jogarão a 13ª rodada do Campeonato Chileno no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago. O Cacique, que está em 5º lugar na tabela com 19 pontos, receberá o Audax Italiano, que atualmente ocupa a 13ª posição com 13 pontos. Apesar de ter perdido por 2-0 para o Boca Juniors na Copa Libertadores no dia 3 de maio, o Colo-Colo está brigando por uma vaga nas oitavas de final. O time vem de 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas no campeonato, tendo marcado 17 gols e sofrido 15. O Audax Italiano, por sua vez, está se recuperando de um início de temporada inconstante e vem de 2 vitórias consecutivas no campeonato. O retrospecto entre as equipes nos últimos 6 jogos é equilibrado, com 2 vitórias para cada lado e 2 empates. O Colo-Colo tem um bom desempenho como mandante, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Audax Italiano tem um aproveitamento de apenas 27,7% como visitante, tendo conquistado 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. O Campeonato Chileno de 2023 é disputado por 16 clubes em um torneio único, com jogos de ida e volta. O campeão do torneio terá uma vaga nas competições da Conmebol em 2024. Com um confronto equilibrado e de olho na proximidade das primeiras colocações, a aposta indicada é que ambas as equipes marquem gols na partida.